Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Estamos aqui com o propósito nesta manhã de transmitir aos irmãos, do nosso grupo, do WhatsApp da Igreja do Ministério Bagnara do Jardim Zaira 3, transmitir aqui para os irmãos um resumo, da aula, da lição de número 2, Então eu quero aqui comentar algumas coisas, a respeito desta lição, que é uma lição muito boa que nós temos aqui, irmãos. Os irmãos que tiver com a revista sabem do que eu estou falando já, os irmãos que já viram o conteúdo, que já leram esta lição, sabem muito bem do que eu estou falando. Então, irmãos, é uma lição verdadeiramente abençoada, que a gente vai aprender no dia de hoje, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, nesse segundo trimestre de 2020, com as lições bíblicas da CPAD, e o tema que nós estudaremos aqui, nesse trimestre é a Igreja Eleita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós chegamos hoje na lição de número 2, a lição de número 2 que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então eu quero passar aqui para os irmãos um resumo, não muito demorado, mas um resumo aqui da lição para os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos com o nosso bate-papo também no Skype, os irmãos que conseguirem entrar serão muito bem-vindos também. Então vamos ao nosso texto áureo da lição de número 2. Lição de número 2, dia 12 de abril de 2020, e tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Olha que maravilha, não, irmãos, esse título. Esse título já nos mostra o que nós vamos aprender nesta lição. Bênçãos espirituais, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Texto áureo, Efésios capítulo de número 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, irmãos, como na maioria das lições, nós estudaremos aqui 3 tópicos. Eu vou estar mostrando aqui para os irmãos uma imagem, os 3 tópicos com os seus subtópicos também, em nome de Jesus. É o assunto geral desta lição de hoje. O texto, a verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, Texto da leitura bíblica em classe, Efésios 1, versículo 3 e 4, e depois ele pula para os versículos 9 ao 14, em nome de Jesus. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus,
para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então este é o texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe de hoje. E o objetivo desta lição, irmãos, deixar bem claro para os irmãos, o objetivo desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, né, irmãos? Então, deixar bem claro aí estas bênçãos espirituais já concedidas por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Introdução. Eu vou estar lendo aqui. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela bondade, pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, falar aqui a respeito desta linda introdução aqui, irmãos. Nossa condição física, social ou econômica jamais poderão refletir nossa condição espiritual assegurada em Jesus. Muitas são as bênçãos espirituais que nos foram outorgadas por intermédio do sangue de Jesus. O diabo, o mundo, a carne e o pecado farão de tudo para que negociemos com eles nossas riquezas espirituais eternas, tal qual o foi com Esaú, que por um prato de lentilhas abriu mão do que Deus tinha reservado para ele. A dor de hoje é passageira, mas o que já nos está assegurado no céu é eterno. Fiquemos firmes na caminhada, pois muito em breve mesmo, irmãos, seremos retirados desta terra e estaremos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós apenas por essa introdução nós já percebemos que essa lição é uma lição muito abençoada. Então vamos aprender bastante coisa neste dia, né, através desta lição. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus, amém? Então vamos ao tópico de número 1. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ponto 1. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículos 1 e 2, que foi o tema, os versículos temas aí base da primeira lição, né, deste trimestre, da lição de número 1, né? Depois disso, depois dessa exposição, né, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, né? Esta seção aí, este trecho aí de adoração, de exaltação a Deus, né, vai do versículo de número 3, né, que é o nosso texto base de hoje, né, até o versículo de número 14. Então, do versículo 3 até o 14, vai ser apresentada aí por Paulo aí aos Efésios essa adoração, essa verdadeira adoração inspirada por Deus, através, né, mediante aos benefícios que o Senhor nos concedeu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso, irmãos, esta adoração, este período aí que Paulo dedica aí do versículo 3 até o 14, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor de todo o seu coração, isto é chamado de doxologia.
Então, isto é uma doxologia, é a adoração. Quando você exalta Deus, quando você percebe que Deus fez algo maravilhoso pela sua vida, ou pelos seus parentes, ou pela humanidade, né, ou pelo seu povo, né, e de uma maneira assim espontânea, arde no seu coração o desejo de reconhecer, né, as bênçãos que Deus te deu, né, através de uma adoração. Então você começa a glorificar, né, a Deus, você começa a exaltar ao Senhor, a bendizer o Senhor, né, ou através de um louvor, você está escutando um hino, você está ouvindo uma palavra, uma pregação, e de repente Deus começa a falar contigo. Deus começa a falar e começa a queimar no seu coração, e você começa a glorificar a Deus espontaneamente, né? Você ouve ali uma palavra e você começa a adorar a Deus. Glória a Deus, Senhor, maravilha, Deus, louvado seja o teu nome, que bênção. Então isso aí é uma doxologia, amém, meus queridos? Então, após esse trecho aí, dos versículos 3 ao 14, ele começa pela frase no versículo 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor da sua glória, para o louvor e glória da sua graça, né? Ele vai repetir isso, né? Então, irmãos, eles chamam isso de hino, essa doxologia, essa adoração, né? Alguns teólogos chamam de um hino, louvado seja Deus. Então esse hino, esse cântico aí, esta doxologia, ela é caracterizada pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, versículo 6, também para o louvor da sua glória, que repete no versículo 12 e no versículo 14, né? Você vai encontrar nesses dois versículos esta expressão aí de gratidão, e ele vai falar para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Algum comentário aqui nesse primeiro ponto? Em nome de Jesus. O versículo 3, irmãos, né, no texto original, trazer aqui um subsídio aqui para os irmãos referente a esse texto, né, referente ao versículo 3, que é o início dessa adoração, é o início desta doxologia. No texto original grego, os versículos 3 ao 14 do capítulo 1 de Efésios formam uma longa frase que rouba o nosso fôlego. É uma avalanche de louvor a Deus. Paulo começa resumindo aquilo a respeito do que está tão empolgado, né? Então, irmãos, ele vai reconhecer ali, né, que foram ali, o povo foi abençoado, né? Que eles receberam as bênçãos. Que bênçãos, irmãos? Bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eles não estão agradecendo por benefícios materiais que porventura houvera recebido, né? Mas eles estão recebendo, agradecendo a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus pelas bênçãos espirituais, né? Então, no versículo 3 nós vamos encontrar ali essa expressão, nos abençoou. Essa é uma expressão crucial que Paulo repete 5 vezes em Efésios. Precisamos compreender isso para que possamos entender esta carta, irmãos. Esta é uma chave para entender o livro de Efésios, essa carta de Paulo, né, aos Efésios. Nós precisamos entender isso. Para entender, precisamos compreender, né, essa expressão, nos abençoou. Os domínios celestiais são a dimensão espiritual na qual Deus e todos os poderes espirituais habitam. Esses domínios não são apenas o céu, não são apenas a terra, e nem são apenas
uma realidade futura. Os domínios celestiais são a dimensão espiritual onde Cristo reina, né? Capítulo 1, versículo 20. E onde já fomos ressuscitados para nos assentarmos com Ele. 2, versículo 6. As bênçãos espirituais de que desfrutamos são os tesouros eternos da reconciliação pessoal com Deus, e usufruímos delas a partir do primeiro momento em que confiamos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o ponto 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas nesta longa passagem de Efésios, do versículo 3 ao 14, tais como, olha só, irmãos, que maravilha, o motivo desta gratidão a Deus, desse agradecimento, desta doxologia, né, a Deus, está contido nestes versículos. Então aqui, irmãos, primeiro, está na lição, Deus nos elegeu para sermos santos. Versículo 4. Próximo. Predestinou-nos para sermos filhos. Versículo 5. Nos fez agradáveis para si. Versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Versículo 7. Revelou-nos a palavra da verdade. Versículo 13, a parte A. E selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13, a parte B. E ainda garantiu a validade da promessa. Versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Será que você pode glorificar, irmãos, a Deus onde você está por estas bênçãos, né? Estas bênçãos aí que o Senhor nos outorgou, né? Estas bênçãos espirituais que já foram concedidas, né, para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus já nos abençoou, irmãos. Deus já nos abençoou. Não necessitamos de mais bênçãos. As bênçãos espirituais de Deus para as nossas vidas já foram concedidas de acordo com a palavra do Senhor Jesus e estão contidas nesses textos, nestes versículos. Louvado seja Deus. Ponto 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida antiga em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos 5, 11 ao 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre este ponto 3, irmãos, um comentário aqui. Outrora, todos éramos inimigos de Deus, em virtude da herança pecaminosa herdada pelo primeiro Adão, né? Herdada do primeiro Adão. Mas em Cristo, o último Adão, todos os que o aceitaram desfrutam das muitas bênçãos espirituais nas regiões celestes. A epístola enfatiza que estas bênçãos espirituais são decorrentes da comunhão com Cristo, pois não basta aceitá-lo em dado momento da vida e perder o contato com Ele com o passar do tempo. É preciso crescer na fé, olha que maravilha, é preciso crescer na fé, sair do leite espiritual e se alimentar com algo mais sólido. O objetivo é alcançar a estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. É bênção para as nossas vidas, irmãos. Deus nos outorgou, que Deus preparou para nós através de Cristo Jesus. Então nós percebemos aqui, irmãos, nesse primeiro tópico, que são muitas as bênçãos, né, de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso já está na lição, né, no segundo subtópico aí, já está a descrição destas bênçãos, né, somente para memorizar aqui, para frisar aqui com os irmãos essas bênçãos, para que os irmãos não se esqueçam. Louvado seja Deus. Fomos abençoados por Deus nas regiões celestiais, eleitos nele desde a fundação do mundo. Ele nos predestinou como filhos de adoção por recebermos seu Filho, nos concedeu a redenção através do sangue do seu Filho, nos deu a remissão dos nossos pecados em Cristo, fez abundar a sabedoria e prudência para conosco, desvendou-nos o mistério da sua vontade, deu-nos uma herança eterna e selou-nos com o Espírito Santo. Então isso aí é um resumo destas bênçãos concedidas por Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ao tópico 2, podemos prosseguir aí para o segundo subtópico. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. A revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então isso é beneplácito, é a vontade de Deus por amor e misericórdia. Algumas referências aí, Romanos 9, 15, 16 e 11:32. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses 1, do versículo 16 ao 20. Louvado seja Deus. Tem um comentário aqui também, né, para abrir um pouco o entendimento dos irmãos, o nosso entendimento sobre esse assunto. É um comentário aqui desse primeiro subtópico, a revelação do mistério. O Jardim do Éden foi um lugar de contrastes. Nele se deu a queda do homem, a sentença de Deus ao casal, e foi nele que Deus fez a promessa da vinda do Salvador, a saber, do seu Filho. Ao contrário do que o diabo inteirara, o Criador não desistiu do homem, a coroa da sua criação. Muitos foram os profetas que escreveram acerca desse mistério, a saber, a vinda do Filho de Deus. Todavia, eles não testemunharam a manifestação desse mistério. João Batista profetizou acerca de Cristo. Teve o privilégio de contemplar o mistério declarado por Deus lá no Jardim do Éden e batizá-lo nas águas do Rio Jordão. Jesus é o mistério de Deus profetizado. Ponto 2. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Versículo 10. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Referências aí, João
1, versículo 1 ao 3, Hebreus 1, versículos 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Versículos 21 ao 23. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Versículo 10. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Referência aí de Atos 1, versículo de número 7. Eu não estou lendo todas as referências aqui, irmãos, logicamente, para não ficar muito grande o vídeo, mas os irmãos acompanhem, irmãos, é importante, acompanhar cada uma dessas referências, os irmãos abrirem aí a palavra de Deus e lerem, os textos aí que estão aí contidos nestas referências, que acrescenta aí muito ao entendimento deste conteúdo da lição de hoje. Amém? Comentário aqui também sobre esse segundo subtópico, sobre a plenitude dos tempos. Todas as coisas foram criadas por Jesus e sem ele nada seria criado. Tudo foi feito para a glória do seu nome. O pecado atingiu a criação na dimensão espiritual e na dimensão física. Todavia, nada fugiu ao controle de Deus. A plenitude dos tempos aqui citada refere-se a um futuro específico em que todas as coisas convergirão em Cristo. Os anjos e os homens que decidiram servi-lo o farão também no estado eterno. Os que decidiram rejeitá-lo terão que dobrar seus joelhos e confessar que ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Por fim, receberão a sentença eterna, que é o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os anjos que se rebelaram. Louvado seja Deus. Ponto de número 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Referência aí nos versículos 11 ao 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro 2, versículo 12. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17, versículo 28. Comentários aqui também sobre este terceiro subtópico aí, para encerrarmos aí o tópico de número 2 e entrarmos então no último tópico da lição número 3, Antes, o comentário aqui sobre este terceiro subtópico, sobre o louvor da sua glória. No passado, Deus, por intermédio de Abraão, deu início ao projeto de estabelecer um povo seu, ou seja, os judeus. Em Jesus, todos os povos, tribos e línguas que o aceitassem formariam um único povo, a saber, a igreja. A razão deste povo ser separado e santificado é a adoração ao Senhor Jesus por aquilo que ele é. Trata-se de uma adoração pura e verdadeira, uma adoração que não é negociada. Este novo povo, por intermédio de seu testemunho,
tem como um dos seus objetivos levar outros a experimentar o quanto Jesus é lindo, maravilhoso, glorioso e majestoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com esse comentário, nós encerramos o tópico de número 2 e entramos aí então para o último tópico desta lição, tópico de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Como eu disse, irmãos, é um resumo, né? Então não tem como a gente colocar aqui uma aula completa aqui para os irmãos, né? Com muitas outras explicações que a gente tem aqui, né? Com outros artigos, outros comentários, né? Um resumo aqui com alguns comentários para os irmãos entenderem. Nós vamos fazer aí, como estamos fazendo costumeiramente também, a nossa aula ao vivo no Skype. Na medida do possível, eu vou estar gravando alguns vídeos aí da aula, também de domingo, né, do Skype, e colocando também no grupo, né, do WhatsApp para os irmãos poder acompanhar também. Alguns irmãos aí eu tenho conhecimento que não estão conseguindo acesso no Skype, e por isso que a gente faz esse vídeo complementar aqui, né, e posta aqui no grupo para os irmãos com esse resumo e esses comentários, né, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos entrar aqui no último tópico da lição. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Primeiro ponto aqui, ó. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olha que importante isso. Referência aí de Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Referência aí muito importante aí de Romanos, capítulo de número 8, 9 ao 15 e 16. E o maligno não lhes toca. 1 João, capítulo de número 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6, 11. Né? Esta obra maravilhosa do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que recebe a Cristo, né? A missão do Espírito Santo aqui, segundo a palavra de Deus, né? Ela tem uma participação, uma função muito importante, né? Que é regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Comentário aqui deste primeiro subtópico. Jesus, antes de retornar ao céu, disse que enviaria o Espírito Santo. Caberia a ele a missão de consolar e fortalecer os apóstolos e discípulos do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, como está na lição, da justiça e do juízo. Se lhe for dada a devida liberdade, o Espírito Santo capacitará o crente a viver uma vida santa e cheia do poder de Deus. Todos quantos aceitam a Jesus são selados pelo Espírito Santo, atestando que aquela pessoa pertence ao Senhor. A obra do Espírito Santo começa no interior do crente e é refletida no seu exterior. O fruto do Espírito leva o crente a exalar ao mundo o caráter doce e suave de Cristo. Então nós temos aí, irmãos, este selo, nós somos selados
A partir do momento da nossa conversão, somos selados com o Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor, bendito a Deus por isso, irmãos. Esses e outros motivos levaram a Paulo a expressar a sua gratidão a Deus nesses versículos aí, né? Formando aí esta doxologia. Manifestação de louvor, né? A definição original aqui de doxologia: manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos e hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Deus, ela exige adoração. Então essa definição está no Dicionário de Teologia da CPAD, página 152. Essa é uma definição que nós temos aqui desta palavra doxologia. Então, irmãos, motivos aí de sobra para glorificarmos a Deus, para expressarmos essa gratidão, né? Exaltarmos a Deus, né? Nós temos muitos aqui nesses textos, né? Pelas bênçãos que Deus nos concedeu, as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu. Louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus. Ponto 2. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor ou garantia, ou ainda a primeira parcela, versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento por algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Segunda aos Coríntios, eu quero abrir aqui para os irmãos e ler para os irmãos esta referência maravilhosa da parte de Deus. O que nos foi deixado aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21 e 22. Esta maravilha das Escrituras Sagradas. Mas o que nos confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Versículo 14. Isso não quer dizer, veja bem, importante ponto aqui a ressaltar, quando o escritor fala que nós temos a salvação garantida, mas é importante ressaltar isso que está aqui a seguir. Isto não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem, veja bem essa palavra, permanecerem fiéis. Referência Mateus 24, versículo 13. Eu também quero ler esta referência com os irmãos. Mateus 24, versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Isso tem que ser bem claro para os irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, estes são os tópicos desta lição, né? Vamos ler aqui a conclusão e espero que os irmãos aproveitem aí, né, este conteúdo, este vídeo. Louvado seja Deus. E na conclusão nós temos aqui que o escritor nos deixou aqui foi que nesta porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino
estará plenamente executado. Amém? Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Convidar vocês para lerem as lições aí, né, da escola dominical, que é muito conteúdo aí para os irmãos, né? Nós estamos passando por uns momentos aí, né, difíceis, estamos em casa, estamos fazendo essas lives, essas videoaulas. Queríamos muito mesmo, né? Eu particularmente queria muito estar, né, ministrando essa aula aí na igreja com os irmãos aí presentes, né? Louvado seja Deus. Infelizmente não é possível, mas é para a nossa saúde, para preservar, para nos cuidarmos, né? Prevenir aí desta pandemia. Espero que isso acabe logo, irmãos, né? Então convido os irmãos a orarem, né, juntamente comigo neste momento, para nós encerrarmos esta lição, irmãos, que Deus possa nos abençoar, né? E na oração apresentar, né, a nação brasileira, apresentar a igreja do Senhor, para que Deus possa nos guardar, irmãos, porque a situação não é fácil. Mas, como nós aprendemos aqui, nós temos o selo, nós somos selados com o Espírito Santo. E eu creio que mal algum chegará à nossa tenda, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero agradecer por este momento, Senhor Jesus, por esta aula, por ter a oportunidade de ministrar, Senhor, este conteúdo aos irmãos. Mas que eu sei que muitas outras coisas poderiam ser faladas, comentadas, mas espero que isso seja bênção para a vida dos irmãos que estiverem assistindo a este vídeo, a esta videoaula. Meu Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que abençoe a cada um dos irmãos, abençoe todos os irmãos da igreja do Jardim Zaida 3, todos os irmãos do Ministério Bagnara, de todas as congregações, que a Tua bênção, Senhor Jesus, venha estar sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus, venha nos guardar de todo mal, venha nos livrar, Senhor, de toda enfermidade, de toda, Senhor, meu Deus, as infecções, Senhor Jesus, meu Deus, Senhor, guarda o Teu povo, livra, Senhor, o Teu povo, livra, Senhor, a minha família, livra, Senhor, a família dos irmãos, abençoa, Senhor, a cada um, que possamos em breve estar juntos, Senhor, glorificando a Deus, cultuando ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus, e na medida do possível vou estar mandando aí para os irmãos no grupo os vídeos da nossa conversa no Skype, os comentários aí do presbítero Isaac, dos outros irmãos, do pastor, dos irmãos que estiveram conosco, né, participando desta aula. Eu vou tentar salvar os vídeos aí, né, e na medida do possível vou mandando no grupo para os irmãos assistirem também, que com certeza vai ter muito mais conteúdo para os irmãos, para enriquecer a lição, e que a paz do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.